O senador Eduardo Girão gravou um vídeo em frente à sede do Consórcio Nordeste em Brasília, pressionou membros da CPI que se recusam a investigar operações suspeitas e pediu apoio para uma comissão parlamentar mista de inquérito que possa investigar a corrupção com os recursos enviados pelo governo federal a estados e municípios. O senador mostrou o local e disse: "Agora vou mostrar a vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília, quase 2,5 milhões em um contrato de 5 anos, 40 mil do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? É uma reunião de 9 estados, governos alinhados ideologicamente. O Consórcio Nordeste custa por ano 10 milhões de reais. O senador relatou que o comando da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, recusou-se a investigar o Consórcio Nordeste, embora haja muitos indícios de que a investigação é necessária. Girão disse: "Tentamos levar esses personagens para a CPI. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de 19 mil reais. Assessores, 17 mil. Gerentes, 15 mil. Além disso, 1,3 milhão de reais é gasto com serviços jurídicos. De quê? A CPI não quer analisar. A comunicação social para a mídia é de 1,3 milhão. O senador acrescentou: "Além disso, transferência de 2,5 milhões para entidades privadas. O ministro da CGU deixou muito claro: 120 bilhões de reais foram enviados pelo governo federal para estados e municípios, mas a CPI não quer olhar, rastrear a corrupção. Conseguimos assinaturas de 37 senadores para formar outra comissão para fazer o que esta não faz. Vai ser uma comissão mista com Senado e Câmara." Anteriormente, o parlamentar salientou: "São 2 nomes chaves. Bruno Dauster e também a senhora Cristiana Prestes, que é a dona da empresa Recare, que recebeu antecipadamente o dinheiro desse esquema montado, quase 50 milhões de reais, e não entregou os respiradores para o povo nordestino. Então, a gente quer saber a verdade." Nesta ocasião, Girão acrescentou que quando se fala no Consórcio Nordeste, parte dos integrantes da CPI demonstra nervosismo, e é preciso entender o que está por trás dessa blindagem estranha. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são, comumente, dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu já mostrei para você a sede daquela empresa chamada Hempcare, que recebeu 48,7 milhões antecipado, no início sem nota fiscal, e que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo, nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília. Você sabia que com seu dinheiro o Consórcio Nordeste mantém uma sede por quase 2,5 milhões de reais durante o contrato de 5 anos, ou seja, 40 mil reais do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? O custo anual desse Consórcio Nordeste, que vocês sabem é uma reunião de estados alinhados ideologicamente, são 9 governos, custa, para você ter uma noção, o valor de 10 milhões de reais por ano. Essas denúncias todas que nós fizemos durante a CPI, que tentamos trazer Carlos Gabas, não deixaram a gente trazer, e outros personagens que participaram aí desse suposto esquema milionário, como a dona da empresa Hempcare, como também o Bruno Dauster, que é o chefe da Casa Civil, que caiu por causa do escândalo. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de torno de 19 mil reais. Assessores, 17 mil reais. Gerente, 15 mil reais. Mas não parou não. 1,3 milhão de reais é gasto com serviço jurídico. De quê? A transparência é muito difícil com relação a essas informações do seu dinheiro, que essa CPI não quer analisar. A comunicação social, para a mídia, essa coisa toda, é 1,3 milhão de reais. E as transferências para entidades privadas, isso chamou também muito a atenção. 2,5 milhões de reais. É muito estranho tudo isso. E o curioso de tudo isso é o seguinte: fica a poucos metros esse prédio aqui, alugado pelo Consórcio Nordeste, da CGU. E o ministro da CGU, Wagner Rosário, que foi à CPI, graças a um requerimento meu, deixou muito claro: 120 bilhões de reais foram enviados do governo federal para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Eu vou repetir: 120 bilhões de reais. Essa CPI está terminando e não quer olhar, diferente do Petrolão, do Mensalão. Ela foi criada também para isso, mas não quer olhar, rastrear a corrupção. Mas nós conseguimos assinaturas suficientes, já de 37 senadores, bastavam 27, para fazer uma CPMI, para olhar justamente uma outra comissão para fazer o que essa não faz. E agora nós vamos levar para os deputados, porque vai ser uma comissão mista, Senado e Câmara, para que a gente possa fazer e trazer toda a verdade para o povo brasileiro desse covidão. Grande abraço, muita luz, muita paz para você e sua família. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador, como o senhor avalia o depoimento até o momento? Olha, é um depoimento daqueles que se revela absolutamente desnecessário na CPI. Exceto com relação a uma espécie de revanche, porque ele fez declarações que são declarações preconceituosas e que foi rebatido na CPI. Quanto aos demais conteúdos em que ele está sendo questionado, são todos conteúdos públicos. Qual a necessidade de você trazer alguém para prestar um depoimento na CPI quando aquilo que você está buscando já está tudo publicado? Sabe? O que a CPI parece que se transformou num tribunal de cerceamento da liberdade de expressão. Eu não concordo com tudo que ele disse, assim como eu não concordo com aquilo que Lula disse sobre a pandemia, com aquilo que Dória disse sobre a pandemia.
e até com relação a outros do próprio governo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não. Está dentro do espaço de manifestação de cada um. Agora, ali é o seguinte, quando é do lado deles, aí é liberdade de expressão. Quando é do lado do governo, não, isso aí é negacionista, isso aí é propagador de fake news, isso aí é alguém que está estimulando a morte de pessoas. Como? Sabe, a CPI parece que, assim, eles falam de gabinete do ódio, mas o maior gabinete do ódio que nós temos é o gabinete da CPI da pandemia do Senado Federal. Eu nunca vi tantos maus tratos, tanto assassinato de reputações, tantas ofensas, tantas agressões, tanto abuso de autoridade, como eu tenho visto acontecer em todas as sessões da CPI, quando sentado ali naquela cadeira de depoente, tem alguém que é do governo ou que gosta do governo do presidente Bolsonaro. Porque quando quem está sentado ali é alguém que ataca o governo do presidente Bolsonaro, pode ser bandido que é tratado como herói. Vários passaram por ali e tiveram esse tratamento. A CPI trata bandido como herói e trata brasileiros do bem, brasileiros decentes, como o empresário Luciano Hang, como se fosse bandido. E uma CPI que não quer investigar de verdade. Repito, qual a investigação realmente que essa CPI fez em relação aos desvios bilionários de recursos da pandemia? Nada. Acusa o governo federal de corrupção. Não tem uma prova de pagamento de vantagem indevida ou pagamento ilegal para quem quer que seja. Tentaram vender. Tentaram. A todo tempo, prefeituras, estados, tem lá alguém tentando vender alguma coisa. Tem gente que tenta vender terreno na lua. A questão não é tentar. A questão é, o gestor público praticou ato ilegal, deu causa ao prejuízo ao erário público, sabe? Daquilo que eles acusam o governo federal, está cheio de provas e evidências em relação aos estados e municípios, mas eles não querem investigar. Então o depoimento de hoje, respeitosamente, foi um depoimento que para mim não acrescentou nada, porque trata-se de uma pessoa que tem opiniões, manifestou essas opiniões, com as quais boa parte delas eu não concordo, mas ele está dentro do direito dele de manifestar opinião. Ele não acredita na vacina. Eu vou agora obrigar a pessoa a acreditar? Eu tomei a vacina. Recomendo que tome vacina, mas eu respeito alguém que não tomou e que tem seus questionamentos. O ex-presidente comemorou o fato do aparecimento, do surgimento do coronavírus e fez fala pública, mas aí a turma que comanda a CPI disse, não, aí é liberdade de expressão, aí o ex-presidente aí pode falar o que quiser, tá tudo certo. Não está certo, a opinião dele para mim é uma imbecilidade, mas ele tem o direito de dizer o que pensa, como outros também. Eu não preciso concordar. Agora, eu defendo o direito à liberdade de expressão como uma garantia da Constituição Federal. Aquilo que é crime, que passa dos limites da liberdade, está lá na lei, taxado como crime. Denuncie, enquadre e puna. Mas não dá para querer fazer da CPI um tribunal de inquisição para determinar o que é liberdade de expressão e o que não é. A CPI está se transformando no tribunal da censura. Não acho que seja esse o caminho. E com os depoimentos dessa semana, o senhor acredita que o relatório da CPI já pode ser finalizado? Essa CPI, do jeito que está sendo conduzida, não deveria nem existir. Porque ela nasceu para investigar, mas não investiga. Nasceu para apurar os fatos, buscar as evidências do que aconteceu nos estados, nos municípios, no consórcio Nordeste, no governo federal. Mas não é isso que estão fazendo. Veja, hoje o relator estava preocupado com o dinheiro que o depoente deu para a igreja, o dízimo que entregou na igreja, a oferta que deu para a missionária, mas não está preocupado com os bilhões de reais que foram desviados nos estados e nos municípios. Que CPI é essa?
Então, assim, eu acho que o relatório do relator, ele está apresentando todo dia. Ele não espera o final para dar o relatório dele. Todo dia ele faz uma declaração de qual é o relatório dele. Todo dia diz, você já está indiciado, você vai ser... Então, não tem novidade no relatório do relator. Ele já disse todo dia o que ia fazer. É uma pena que a CPI não tenha se dedicado a investigar o que aconteceu nos estados, nos municípios, para a gente ter um relatório completo, com todas as informações que estão envolvidas nesse processo. O foco deles é apenas o governo federal, é apenas o presidente Bolsonaro. Veja, hoje o relator queria saber se o depoente ajudou a financiar a campanha presidencial do ano de 18. Se ele ajudou a financiar a campanha do presidente Bolsonaro. O que tem a ver com pandemia? É uma perda de tempo, desvio de finalidade. Sabe, as pessoas estão assistindo tudo isso, gastando-se o tempo das pessoas. É lamentável que o Brasil esteja assistindo uma CPI como essa, que custa dinheiro público e que não cumpre a sua finalidade. E a expectativa para a próxima semana, já temos agenda para a próxima semana? O senhor sabe? Na semana que vem, nós temos já algumas definições. O presidente Omar disse que vem representantes da VTC Log e também da ANS. Deve ter talvez um terceiro depoimento, mas pelo menos esses dois já estão previstos para terça e quarta da semana que vem. Obrigada, senador. Obrigado a você.